Bom dia, acho boa tarde já, né? Já passou de meio-dia. Que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Já tem algum tempinho que eu não faço. Você que não me conhece ainda, meu nome é José Elvésio do Amaral, sou mais conhecido como Elvésio Amaral, né? Tem uma página no Facebook com o nome Elvésio Amaral e tem um canal no YouTube também, né? Que é o que vocês estão assistindo esse vídeo, com o título também Elvésio Amaral, né? Eu sou da Assembleia de Deus, fui muito tempo da Batista, mas estudando sempre com a Assembleia de Deus e ultimamente, já faz algum tempinho, que eu estou na Assembleia de Deus, Ministério Missões, né, aqui em Belo Horizonte, Ministério Belo Horizonte. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho hoje aqui. Eu sou uma pessoa, sou um idoso, estou com 79 anos, eu vou completar dia 2 agora, 79 anos, mas eu estou sempre entrando no Face, né? Eu coloco, cada dia eu coloco um texto, um versículo bíblico e um texto na minha página no Facebook. E a internet é assim, aquilo que você assiste, eles percebem que você assistiu aquilo e começa a enviar para você justamente aquilo que você parou para poder ver. E eu tenho visto muito, né? Eu às vezes paro para ver alguns comentários, esses debates de religião, né? Aquelas, aqueles textos até bizarros, né? Colocados no Facebook, de católicos disputando com os evangélicos, né? E na realidade não ajuda muito não, sabe? Não ajuda muito não. Mas umas coisas que tem me chamado a atenção é o tanto de pessoas falando sobre os escândalos que acontecem no meio evangélico. E realmente são muitos escândalos, muita coisa que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. É uma realidade, não tem como você negar isso. Pessoas que se dizem homens de Deus, de repente está cometendo adultério, está matando esposa. Então é terrível, né? Pastores mesmo cometendo esse tipo de coisa. A gente sabe que isso existe mesmo. Mas eu gostaria de estar comentando um pouquinho sobre isso, até porque é o seguinte, as pessoas que estão falando isso, na maioria das vezes, nem têm intimidade com a Bíblia. Nem tem. Eles falam porque vê outros falar, né? Mas eu quero ler um versículo aqui, que está no livro de Atos, capítulo 20, que diz o seguinte, no capítulo 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no vosso meio lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que dirão coisas perversas para atraírem a eles os discípulos. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cansei de noite e de dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Então aqui Paulo está falando, eu sei que quando eu partir, vai entrar lobos cruéis no vosso meio. Isso há 2000 anos atrás, né? Então, agora há poucos dias saiu uma reportagem aí que eu vi apenas também no Face, eu não vi na televisão, não sei o que tem de verdade, porque às vezes as pessoas colocam as coisas lá para surgir os comentários. Mas eu vi um relatório, né, no Face, uma reportagem de um pastor lá na África que havia estrupado uma
parece que é um adolescente. Aquilo criou um debate muito grande. O debate que eu digo isso nos comentários, né? Pessoas caem para matar mesmo. Não, isso não... Os evangélicos são tudo lixo. Os evangélicos são tudo lixo. Isso no meio deles é normal. É claro que não é uma pessoa evangélica que está falando isso, né? Os evangélicos escandalizam às vezes com isso, mas eles não falam isso. Geralmente é pessoa de outras religiões. E nesse caso, a maior parte que está falando nem se identifica com que religião, de qual religião eles são, ou até se são de alguma religião. Mas aí entra aqueles que é de religiões mesmo determinadas, né? Os catolicismo, por exemplo. Aí isso é normal no meio dos evangélicos. Olha, realmente é normal. Não é normal com aquele povo que é realmente crente. Não são eles que estão fazendo isso. Não é o crente que está fazendo isso. Não é o pastor verdadeiro que está estuprando adolescentes, mulheres, violentando meninos. Não, não é. Com certeza não é. E o apóstolo Paulo já falou aqui, entendeu? Há muito tempo atrás, que quando ele partisse, ele estava breve em partir, ele estava prevendo que ia entrar lobos cruéis no meio do povo de Deus. E até no meio do povo de Deus ia levantar pessoas também com essas mesmas características. Então o que acontece? A igreja de Jesus Cristo é uma igreja santa. É um povo que tem defeito, mas é um povo que procura santificar a vida. O crente de verdade, ele não brinca com o pecado. O crente de verdade, ele enfrenta o diabo, mas ele foge da tentação. Porque uma coisa é enfrentar o diabo. O diabo você enfrenta ele, que ele fugirá de vós. Está escrito lá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a tentação também está lá escrito. Fuja da aparência do mal. Então nós temos que fugir da tentação. E o crente faz isso. O crente verdadeiro faz isso. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que estão entrando nas igrejas e até fundando igrejas, e com nomes até de igrejas consideradas sérias. Mas ele funda, coloca o nome lá que ele quer, e aí vai fazer o comércio dele. Na realidade é isso. O meio de vida dele. Eu acredito, né? Eu acredito que nenhum homem que coloca uma igreja, nenhum lobo em forma de pastor, ele coloca uma igreja pensando, primeiramente, nos crimes de estupro, de praticar um adultério. Ele entra pensando no dinheiro. É o dinheiro que chama a atenção. Eu vi um pastor pregando uma vez e ele falava o seguinte: pastor não tem nem salário, tem prebenta. Parece que é isso mesmo, prebenta, é um negócio assim. E eu sou curioso, na época eu não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha internet. Se já existia, eu nem sabia se existia, mas devia existir. Só que sempre tive um dicionário, eu fui ver o que era essa palavra prebenta. E o que eu descobri é o seguinte: é um modo de ganhar muito dinheiro com pouco trabalho. Então o pastor que estava falando lá, pastor, nem salário não tem, né? Pedindo ao povo para doar o dízimo, para doar as ofertas, e que pastor nem salário não tinha, e o pastor tem só prebenta, só prebenta. Era justamente isso. É um modo de ganhar dinheiro, muito dinheiro com pouco trabalho. Mas isso não é de forma generalizada.
Eu congrego na igreja que os pastores têm que trabalhar para se manter. A igreja que eu congrego, pelo menos aqui, o Ministério Belo Horizonte, a Assembleia de Deus Missão aqui de Belo Horizonte, os pastores têm que trabalhar para viver. Eles não têm salário. Se eles precisarem de uma ajuda, a igreja ajuda sim, mas não tem, cada um trabalha, cada um cuida da sua vida e mantém a igreja de uma forma voluntária. Está no estatuto da igreja. Eu estou falando porque eu tenho o estatuto da Assembleia de Deus, Missões, aqui Ministério Belo Horizonte. Não vou falar de forma generalizada porque talvez eu vou estar falando coisas que não é verdade. Mas então o que acontece? O homem, ele não entra para a igreja para poder cometer um crime, matar ninguém, estuprar um adolescente, uma criança. Ele não entra para isso. Ele entra para dinheiro. Só que quem está na igreja por dinheiro, o pastor que está fazendo da igreja é um meio de vida, é atrás de riqueza, entendeu? Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com Deus. Então, o diabo deita e rola em cima de pessoas assim. E aí o que acontece? As pessoas cometer esse tipo de crime. Não é a igreja de Jesus que está cometendo estupro. Não é a igreja de Jesus que está membros da igreja de Jesus matando esposa, batendo na esposa. Não. Isso são pessoas que estão na igreja, mas não tem compromisso com Deus. Nem salvo não estão. Porque a pessoa, para poder ser salvo, apesar da salvação ser pela graça de Deus, né? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Então a salvação é pela graça. Mas a graça não vai me dar direito de fazer aquilo que Deus proíbe. Então não tem lógica isso. Agora, isso causa um dano muito grande, porque pessoas que precisavam entregar a vida para Jesus, que teria que, e às vezes tem até desejo, né, de entregar a vida dele a Cristo, mudar de vida, buscar realmente uma santificação, a salvação, ele vê esses comentários, né, de uma religião contra outra, e falando que não presta. Aí entra a ideia do catolicismo contra o protestantismo, né? E eu fui católico há muito tempo. O católico, a igreja católica, a pedofilia lá na igreja católica é bem comum. É bem comum. Há muitos padres pedófilos. Não vou citar o nome de ninguém aqui, mas estou falando só que há, e as reportagens, né, as notícias, a mídia hoje mostra isso. Então há muitos padres pedófilos. Mas a igreja católica, ela é pedófila? Não, ela não tem culpa da pedofilia. A pedofilia é um assunto pessoal de cada um, de cada padre que pratica isso, né? Não é a própria Igreja Católica. O problema da Igreja Católica é que ela mexeu naquilo que não deveria ter mexido, que é no projeto, no plano de salvação. O plano de salvação, como eu falei há poucas horas, está escrito em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não é pelas obras, para que ninguém vanglorie.
Aí a Igreja Católica mexeu nisso, colocou que as pessoas têm que fazer para ser salvo. Aí você tem que fazer várias coisas. E também tem aquela de outras pessoas fazerem em favor daquele que até já morreu, né? Fazer suas orações para aquele que partiu dessa vida, para ele sair do purgatório. Purgatório não existe. A Bíblia só fala em céu e inferno. Quem crê vai para o céu, quem não crê vai para o inferno, né? Marcos 16 diz isso, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Mas a Igreja Católica, ela mudou esse plano de salvação. Aí ficou difícil. Aí é um erro da Igreja. A idolatria que eles alegam que não idolatra as imagens, mas isso aí eles falam, mas eles mesmos sabem que eles adoram. Eles adoram a imagem. Isso não tem dúvida. E a Bíblia proíbe adorar, fazer imagem. Poucos dias agora, né? E está rodando muita notícia aí com o aniversário de 115 anos, né? Da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Fizeram um memorial do Daniel Berg, Gunnar Wing, né? Uns estátuas deles lá. Aí eles já estão dizendo que não, mas acontece o seguinte, isso também é idolatria, só que lá, o que fez ali, eu também acho que é uma coisa desnecessária, não precisava ser feito. Mas uma vez que fez como um marco histórico, né? Não é uma imagem para ninguém chegar lá e fazer uma oração perto dela, achando que tem alguma virtude naquela imagem, como o católico acha que tem virtude, né, nas imagens dos santos. E eles chegam perto da imagem, beijam o pé da imagem, né? Quando tinha antigamente, não sei se ainda faz, a Igreja Católica deve fazer os presépios, né, no Natal, põe uma fita lá debaixo do berço onde está a imagem do Jesus menino, a fita vem cá, perto onde, no genuflexório, onde a pessoa ajoelha, aí ajoelha, ora, beija aquela fita. Isso não é idolatria? Mas claro que é, isso é idolatria. Mas ninguém vai beijar a imagem de Daniel Berg, nem Gunnar Wing. Isso aí eu sei que não vai. Crente não. Pode até ser um católico distraído, chega lá e pensa que na imagem de santo, mas eu acho que não. Porque os católicos fossem assim, eles iam também chegar nas imagens que tem, nas estátuas que tem de político aí, nas praças da cidade, e ia também fazer oração ali e não faz. No pé do Cristo Redentor, aqui em Belo Horizonte, aquele montão de cimento até lá em cima, eu já vi pessoas orando ali, acendendo vela, entendeu? E disse que não é idolatria, né? Mas só o que eu queria dizer aqui hoje é que todos esses escândalos que estão acontecendo no meio evangélico, presta atenção, isso não é o povo evangélico, isso é o povo que se diz evangélico. Isso não é o povo crente, isso é o povo que se diz crente. Isso não é a igreja de Jesus. Isso é povo que se diz igreja de Jesus e até, quem sabe, pensa que está sendo igreja de Jesus. Não é não. Não é não. Entendeu? E tem muitos pastores aí que é a vida deles. São pastores profissionais. Escolheram, em vez de trabalhar, e pregar. Ah, é errado isso? Não, a Bíblia fala que o operário é digno do seu salário. Então eu não vou também generalizar que todos que estão vivendo através da pregação do Evangelho, que são pessoas que são lobos, não. Agora, esses que estão enriquecendo, andando de carro importado, com dinheiro de quem anda a pé, morando em mansão caríssima, com dinheiro de quem paga aluguel.
que estão aí, às vezes, estudando filhos nas melhores faculdades com dinheiro de quem de pais, de criança que estuda escola pública e às vezes com dificuldade até para comprar o material escolar. Nesse caso, não sou eu que vou julgar essas pessoas, mas eles podem ser envergonhados diante de Deus quando partir daqui. Não é isso? Mas não fica escandalizando, você precisa de entender realmente que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você que não é crente ainda, você precisa se render aos pés de Jesus, entregar sua vida a Jesus, que é só Ele que salva. Você tem uma alma, você tem um espírito que é eterno, não vai morrer. E vai chegar um dia que o próprio corpo vai ressuscitar. E nós podemos ter um corpo como um corpo de Cristo. Aquele que crê em Jesus ressuscitará para a vida. Mas aquele que não crê em Jesus ressuscitará para a condenação eterna. Isso é muito sério. Isso me preocupa. Tem pessoas que às vezes pensam, não, mas por que você vai preocupar com os outros? Eu preocupo. Não está em mim, mas eu preocupo. Eu preocupo com meus irmãos, eu preocupo com meus sobrinhos, eu preocupo com meus primos. Estão vivendo e não sabem se amanhã ou depois eles partem daqui. E vai ter uma eternidade de sofrimento. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito nesse canal e chegou até agora, né? Eu peço a você que se inscreva, que Deus abençoe você. Até a próxima.